Fala aí pessoal, chegamos aqui na nossa última AVM, né? Para quem está caindo nesse vídeo aqui por conta do assunto, né, que a gente vai falar de buffer overflow, vai fazer um desenvolvimento de um exploit aqui. Só para contextualizar geral aí, a gente fez um desafio de hackear 30 máquinas em 30 dias aqui pelo Beco do Exploit. Então essa é a última máquina do desafio. Se vocês, quem chegou agora e quiser ver as máquinas anteriores, aqui embaixo tem ó, na descrição vários links aí sobre a playlist, né, das máquinas e sobre o desafio. A máquina que a gente vai fazer o hacking hoje aqui é a Brain Pain. Essa máquina aqui ela é bem difícil em comparação às outras que a gente fez, então de longe é a máquina que a gente mais vai aprender coisas aqui hoje. Tá? Eu não estou focado em fazer a pós-exploração dessa máquina aqui. O que importa para a gente no desafio, e até para quem está caindo aqui nesse vídeo, é o conteúdo de desenvolvimento de exploit. Tá? A gente tem alguns vídeos anteriores aqui dando uma introdução a Buffer Overflow. Então, para quem caiu nesse vídeo aqui, com certeza já está procurando conteúdo sobre Buffer Overflow e veio aqui para aprender a fazer o desenvolvimento de exploit. Né? Então, você pode baixar aqui a VM Tuvum Hub aqui do BrightPen. Depois que você baixar ela, você vai acessar ela na porta 10.000 barra bin e você vai conseguir baixar o binário ali executável, né, da aplicação vulnerável. E a ideia é a gente fazer o download desse cara aqui, rodar ele na nossa sandbox, né, fazer o nosso debug, criar o exploit e depois executar ele, né, em produção, digamos assim, que é na VM oficial ali, né, para você fazer a exploração. O processo mais importante para a gente aqui é fazer o debug, fazer todo o desenvolvimento do exploit. Então não estou muito preocupado no CTF aqui, mas sim, e mais em estudar em relação a desenvolvimento de exploit, tá? Esse cara aqui, então, o que a gente vai precisar o Immunity Debugger para poder fazer o debug e com o Immunity Debugger que a gente vai conseguir fazer um disassembly ali do binário, né, e conseguir entender o comportamento da aplicação porque qual que é o nosso objetivo aqui? Primeiro a gente vai controlar a IP, depois fazer um jump de registrador, né, para ESP, e em ESP a gente vai inserir o nosso shellcode. Então nesse vídeo a gente vai ver bastante coisa aqui. A gente vai falar então sobre bad charts, vai falar, né, sobre nops leads, vai falar sobre como a gente vai desenvolver esse exploit. E a gente vai unar então essa máquina com Windows 10, explorando, criando aqui o exploit, né? E a gente vai depois ter que adaptar esse exploit para poder rodar aqui na máquina do CTF. Então, se você estiver focado em finalizar esse CTF aqui, esse processo que a gente vai fazer com uma máquina virtual do Windows 10, você pode subir uma máquina com Linux e rodar o binário desse cara aqui com Wine, que daí vai mudar um pouco os endereços de registrador. O processo que a gente vai fazer é exatamente o mesmo, tá? Só vai mudar um pouquinho o número ali de memória, né, que está alocado para alguns registradores que a gente vai fazer algumas explorações aqui. É até legal que você faça junto comigo aqui na máquina Windows e depois você faça sozinho aí na máquina Linux para você poder explorar a BriPen aqui, tá? Bom, vamos lá. Para esse cara aqui, o que você vai precisar? Você vai ter que baixar uma imagem do Windows 10, né? Você pode baixar direto no site da Microsoft lá, daí você não precisa atualizar, ativar ela aqui, que você só vai utilizar para fazer o debug aqui mesmo. Nem conectada na internet ela está. Mas vamos lá. Então você vai instalar o Immunity Debugger aqui na sua máquina. Só antes da gente começar aqui, você pode executar o Brain Pain. Quando você abrir lá o IP da VM lá né, na porta 10.000 barra dev, você vai conseguir baixar esse binário aqui que chama BriPen. Então, se você executar ele aqui, a primeira coisa que a gente vê aqui, né, é que ele está abrindo aqui um bind aqui na porta 9999. Então, a gente pode se comunicar nele aqui. Deixa eu abrir um terminal aqui. Então, eu vou dar um NC 192.68.1.9 na porta 9999, que é o IP ali dessa máquina. Opa, não é 9, é 8. Deixa eu ver aqui, peraí. É isso, é 8, não é 9. Então, ó, ele se conectou ali na máquina. Ó. Então, o primeiro processo que a gente precisa fazer é conseguir estabelecer essa comunicação via socket aqui. Então, a gente já fez funcionar né, a aplicação aqui dentro da nossa máquina. Então, eu já posso fechar ele aqui e abrir o Immunity Debugger.
e chamar a aplicação aqui dentro. Para quem nunca viu o Immunity Debugger na vida, essa ferramenta aqui ela serve para a gente fazer, né, tanto o disassembly aí daquele executável, né, quanto entender como é que está o comportamento de memória para a gente conseguir debugar a aplicação e conseguir fazer aí todas as nossas mutretas, né, com a aplicação. Você vai dar um open aqui, ó, abrir o Brain Pen. Repare que aqui desse primeiro lado aqui a gente está vendo um disassembly da aplicação, ó, então ele está mostrando tudo que está rolando na aplicação aqui, os pushes, né, os pops, tudo que está acontecendo aqui, ó, jump de registradores, tudo que está acontecendo na aplicação você consegue ver desse lado aqui. Se você clicar no E aqui, ó, você vai conseguir ver as bibliotecas, né, as shared libs que eles estão utilizando aí. Nesse caso aqui são DLLs, né, porque é uma máquina Windows e a aplicação está rodando em Windows. Então, se você entrar nela aqui, você vai conseguir ver informações dessas bibliotecas também. Nesse outro lado aqui, a gente tem algumas informações de registradores aqui. A gente consegue ver o offset, né, que tá dessa memória que está alocada aqui, né, a gente consegue ver informações. E desse lado aqui embaixo, ó, você consegue dar um dump no que está rolando aqui na memória para você conseguir ver o que foi alocado, né, os bytes que foram alocados dentro de cada registrador desse. Bom, vamos na prática aqui, né? A gente iniciou aqui a aplicação, então se você der um F9, ó, agora ela está rodando. Veja que aqui embaixo apareceu um running aqui, ó. Então a aplicação está rodando, agora a gente pode começar aqui a nossa brincadeira. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, né, é fazer um fuzz aí nesse cara para a gente conseguir ver em que momento a gente consegue ter um segmentation fault, onde a gente vai crashar a aplicação, né, e a gente vai conseguir ver ali o momento que a gente vai sobrescrever EIP. Num primeiro momento, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer em Python aqui, né, um script. Nesse script de Python, a gente vai fazer uma conexão via socket nessa máquina e a gente vai enviar aí vários bytes, né? Vai enviar um monte de asa aí até a gente crashar a aplicação. E depois que a gente conseguir, aí sim a gente vai usar umas ferramentas mais automatizadas aqui do Kali para conseguir descobrir exatamente o ponto onde a gente sobrescreveu a EIP para a gente poder começar a nossa treta aí. Então a gente vai criar uma variável aqui chamada buffer. Nessa variável eu vou passar aqui um dicionário com um A aqui, né? Então, uma lista, né, na verdade, uma lista com um A ali dentro, né, um 0x41, e a gente vai passar um contador, vai iniciar um contador aqui, começando com 100 bytes. Então, a gente vai escrever um laço de repetição aqui, para fazer com que cada vez que ele entre nesse laço, ele mande mais 300 bytes, mais 300 As ali dentro do buffer, né, para isso ficar automatizado e a gente conseguir ir jogando um número grande de bytes, porque fazer isso manualmente é insano, né? Enquanto a gente estava fazendo com os binários menorzinhos, né, antes de entrar nessa máquina aqui, tudo bem. Mas nesse caso é melhor a gente codificar mesmo, porque a gente vai ter que mandar um monte de bytes, né? Então mandar isso na mão não vai ficar legal não. A gente está iniciando aqui um laço, né? O len aqui ele serve para pegar o tamanho do buffer. Então enquanto ele for menor que 25, ele vai entrar aqui nesse nosso laço de repetição e ele vai dar um append aqui naquele dicionário ali, desculpa, naquela lista que a gente criou de buffer ali. E ele vai adicionar então um A vezes C, que é o contador ali em cima. Esse contador vale 100. Então nesse laço aqui ele vai estar inserindo mais 100. E aqui a gente pode fazer um C igual a C mais 200. Então ele vai estar inserindo 300, né, 300 As dentro do buffer aqui a cada vez que ele entra nesse laço. Então a gente vai estar pulando de 300 em 300. Vou dar um for aqui A em buffer. E eu vou printar aqui embaixo, só para ele mostrar para a gente, né, em quantos bytes a gente está, para a gente ter uma ideia antes de utilizar o pattern create lá para poder criar um pattern e depois o pattern offset para conseguir deixar isso mais preciso, né? Mas a gente vai escrever aqui só para a gente poder ter mais informações aqui. Eu vou dar um str para converter
o, o len A, para ele pegar o tamanho do buffer aqui. Então o str é só para ele poder concatenar com esse textando que eu escrevi aqui, que já é uma string, tá? E o A aqui cada vez que ele entrar aqui, ele vai entrar aqui nesse for, cada vez que ele executar o envio dos As lá para a gente dentro da aplicação, ele vai entrar aqui dentro desse print e vai mostrar para a gente a variável A aqui, né? Só que o que acontece? A gente colocou um len aqui porque a gente quer saber quantos bytes ele está mandando dentro desse A e a gente não quer saber quantos As ele está mandando. Se você tirar esse len aqui e mostrar só A, ele vai ficar vai mostrar um monte de A para você, né? E a gente não vai conseguir saber o número de bytes ali da nossa requisição. Eu vou dar um mais bytes aqui. Beleza, então agora que a gente vai iniciar a nossa comunicação via socket, né? A gente vai instanciar o socket aqui. Socket.af_inet socket.sockstream. Aqui a gente está ainda a gente está abrindo a nossa conexão, né? Primeiro a gente está só instanciando o socket dentro dessa variável s. Agora a gente vai chamar o socket que a gente instanciou dentro da variável s ali e a gente vai utilizar a função connect para se conectar lá no nosso alvo. Então a gente vai colocar aqui o IP dele, né? O 92.68.1.8, que a gente já fez o teste ali da nossa conexão. E a gente tem que passar a porta que é a 9999. Beleza, e agora a gente vai mandar aqui vai chamar o S de novo do socket que a gente instanciou, e a gente vai mandar um send para ele poder enviar lá para dentro do nosso alvo o A. O que é o A, né? É o buffer aqui que a gente tá fazendo essa mutreta aqui para ele ir aumentando o buffer e a gente vai jogando ele aqui dentro desse laço de repetição. Então eu vou dar aqui só vou concatenar ele aqui com /r/n, só para ter certeza que ele vai quebrar a linha lá e vai escrever certo lá dentro da aplicação. Eu vou salvar esse cara aqui, né? Deixa eu vir aqui em documentos, eu vou chamar ele de fuzzbrainpin.py. Beleza, agora é só executar esse cara aqui. Deixa eu ver, a aplicação está rodando. Fechou? Então agora eu vou executar esse cara aqui, só para a gente poder ter uma noção de quantos bytes a gente precisa para estourar o buffer aí nessa máquina. Fuzz Brightpen. Opa. Eu botei um 9 a mais aqui na porta. Pera aí, deixa eu arrumar. Cansado, cara, faz umas 4 horas, 5 horas já que eu tô brincando com essa máquina, agora eu resolvi gravar. Já tô cansado já. De longe essa foi a mais difícil do desafio. Deixa eu executar aqui o Fuzz Brightpen. Mas não é isso, eu botei coloquei um parênteses a menos ali. Tá vendo? Tô cansado, já começo a fazer cagada. Eu tinha colocado um 9 a mais ali e não tinha colocado um parênteses a menos. Agora vai. Beleza? Olha, já começou a mandar, ó. Quando chegou aqui no 900, aqui entre 900 e 1100 bytes aqui, ele crashou a aplicação, que a gente já viu que deu treta aqui. A gente já vai lá analisar. A gente pode parar o nosso fuzz aqui. Ele até mostrou 1500 aqui, mas a gente viu que mudou aqui a tela aqui atrás e deu um access violation aqui, ó, entre 900 e 1100. Bom, então vamos considerar 1100 só para errar para mais aqui. Então, ó, o que acontece, ó? Agora, se você vier analisar aqui os registradores, ó, você vai conseguir ver que a gente escreveu um monte de A aqui em EDX, escreveu um monte de A em SP, a gente sobrescreveu completamente EBP com um monte de A's aqui e sobrescreveu EIP também. Então, agora, se você pegar aqui, por exemplo, ESP, ó, clica com o direito aqui, ó, né, e dá aqui opa, aí tá bugado meu mouse aqui. Então, um following dump aqui, ó. Você vai conseguir entrar dentro desse registrador, né? Por exemplo, a gente pegou o ESP aqui, ó. Tá vendo que tem um monte de 41 dentro dele aqui, ó?
a gente conseguiu, daí agora já voltou o fluxo normal da aplicação e começou a vir mais um monte de 41 aqui. A gente estourou o buffer e a gente escreveu 41 e 41 é o A, né, em hexadecimal. A gente escreveu 41 em um monte de lugar aqui, né, de um monte de registradores. Agora a gente precisa ser um pouco mais preciso aqui com relação a isso. Então, como a gente conseguiu estourar, né, o buffer aí, a gente precisa entender exatamente em que momento a gente fez isso. Por quê? Porque para a gente não ficar sujando tudo aqui os registradores da aplicação e cada vez que a gente executar a gente crashar ela, né? Que o nosso objetivo não é dar uma negação de serviço aqui, né? Não é crashar a aplicação. O nosso objetivo é conseguir controlar ela, né? E até nesse caso aqui inserir um shellcode ali que vai fazer uma conexão reversa com a gente. Então a gente vai utilizar aqui um cara que chama Pattern Create. A gente já utilizou antes aqui o Pattern Create, né, em máquinas anteriores. Então a gente pode dar um locate aqui, Pattern underline Create. Aqui tem a localização dele. Eu vou chamar esse cara aqui. Vou dar um "-h" aqui para ele mostrar um help. Ó, a gente pode passar o parâmetro "-l" para passar o tamanho aqui do pattern que a gente vai criar. Então aqui eu vou passar o "-l", a gente está na dúvida se é entre 900 e 1100, eu vou colocar 1100 só para errar para mais, melhor do que errar para menos. Então a gente pode copiar esse cara aqui que ele escreveu para a gente agora. Por que a gente vai usar o pattern create? Porque dentro desse pattern que ele criou aqui, a hora que a gente der o access violation aqui na aplicação, né, ele vai mostrar o endereço que ficou em EIP aqui no final, e a gente vai passar esse endereço para pattern offset, e ele vai conseguir dizer para a gente exatamente quantos quantos bytes a gente precisa para estourar o buffer e iniciar a escrita em EIP. Beleza? Então agora vamos voltar aqui pro nosso fuzzing aqui. Eu vou trocar o buffer. Vou trocar aqui a variável buff, né? Na verdade, a gente pode escrever um cara novo aqui. Deixa eu só escrever o buff aqui. Tá. Import socket. E agora a gente vai só escrever o socket aqui embaixo, né? S igual a socket. Ponto socket. Socket de novo. Ponto afnet. Socket. Ponto sockstream. S.connect para ele se conectar lá no nosso alvo, né? 192.68.1.8 a 9999. Opa, botei umas aspas a mais aqui. Fechou, e daí eu vou mandar esse buffer aqui então, um s.send. Beleza, então isso aqui que a gente está escrevendo já começa a ser o nosso exploit, né? Agora a gente vai começar a ir editando ele aqui. Deixa eu vir aqui nos documentos, eu vou chamar esse cara aqui de xpl.py. Então a gente já começou a escrever o nosso exploit. A gente vai jogar esse pattern, né, que a gente criou aqui lá para dentro da aplicação, para a gente poder continuar aqui o nosso debug. Então, para voltar aqui a aplicação, você pode dar um Ctrl F2 para reiniciar a execução aqui e um F9 de novo para ele voltar a rodar a aplicação, né? A gente restartou ela e iniciou a aplicação de novo para poder voltar, né, ao normal aqui que a gente tinha estourado o buffer e tinha crashado a aplicação. Então agora eu posso voltar aqui no nosso cara aqui, vou dar um Python e vou chamar o nosso xpl.py. Então, se o nosso objetivo fosse criar um exploit de negação de serviço, estava pronto já, mas não é isso que a gente quer. Então, ó, a gente viu aqui que ele estourou de novo o buffer, né? E ele, na hora que ele começou a escrever em EIP aqui, para a gente poder descobrir qual que é conseguir descobrir exatamente qual foi, né, o momento aqui que a gente conseguiu iniciar a escrita em EIP, a gente pega esse valor aqui, ó, 35724134, e a gente vai chamar o pattern offset aqui
para ele mostrar isso pra gente. Pattern line offset. Menos H aqui. Ó, e aí ele pede pra gente passar então qual que é a gente pode usar o menos Q aqui, ó, para passar para ele esse valor aqui, ó, de JP, que é 35.72.41.34. Então, ele mostrou pra gente aqui, ó, que o local onde ele conseguiu, né, iniciar a escrita em EIP é com 524 bytes. Então, a gente vem aqui no nosso exploit e a gente já vai anotar isso, então, né, que a gente precisa de exatamente 524 bytes, né, para fazer o nosso buffer overflow. Mais um F aqui. Então, agora que a gente anotou isso, né, eu já posso até apagar essa variável aqui que a gente não vai utilizar mais. Vou criar outro buffer aqui. E então a gente sabe que a gente precisa mandar aqui 524 vezes, né? Vou mandar um A aqui vezes 524. A gente sabe que esse aqui é o que a gente precisa para crashar a aplicação. Então a gente pode até testar, né? Dar um Ctrl F2 aqui para voltar. F9 para executar de novo. Então, se a gente vier aqui agora no nosso cara aqui, executar o exploit de novo, a gente conseguiu, ó, fazer de novo um access violation aqui, né? Mas a gente não mandou ele escrever nada ainda em EIP. A gente só estava validando se funciona mesmo, né, exatamente com 500 com aqueles 500 e pouquinhos bytes ali, 500 e deixa eu ver aqui quantos são, né? Quantos é fica feio. 524. Então, se a gente der um mais aqui e a gente adicionar, ó, a gente está escrevendo um monte de A até chegar em EIP. Então, eu vou escrever BBBBB aqui, né? Em EIP, sei lá, vou colocar B vezes 4. Por que que eu estou fazendo isso? Porque depois que ele escrever 512 vezes A, 524 vezes A aqui, ele vai escrever 4 vezes B e isso vai ser escrito em EIP. Vamos ver se isso vai dar certo. Ctrl F2 para voltar ao Tunai aqui. Dá um F9 para startar. Roda o exploit de novo. E olha que legal. 42 é B em hexadecimal. Então a gente conseguiu escrever 42, 42, 42, 42 em EIP. Então agora a gente já sabe exatamente aonde a gente consegue escrever, né, em EIP. Então a gente pode agora na sequência escrever mais algumas informações ali depois do nosso A, depois do B, na verdade, né? Para a gente sobrescrever o resto da memória aí. Deixa eu só dar um Ctrl F2 aqui para ele voltar. E um F9 para ele startar aqui o Tunai. Beleza. Então agora a gente pode mandar aqui, por exemplo, a gente pode inserir dentro daqueles 1.100 bytes que a gente levantou, né? A gente vai ter que escrever mais alguns bytes na sequência. Geralmente o nosso shellcode vai ter entre cento e poucos bytes até uns 350 bytes. Então vamos jogar aqui mais uns 300, 400 bytes aqui só para a gente ter noção se vai conseguir escrever ali. Eu vou jogar um C aqui agora, vezes 400. Beleza, vamos executar esse cara. Aí, foi. Então ele escreveu o 42, né, dentro de EIP, o 41 antes disso, e depois de EIP ele escreveu aqui, ó, no ESP, ó, CCCCC, que é o que a gente mandou ele escrever. Então se você jogar aqui, nesse cara aqui, né, e der um following dump aqui, ó, você vai conseguir ver que a gente... Cadê? Peraí que eu fui no cara errado. Tô mostrando EBX, aí não vai ter o que a gente quer ver mesmo, que a gente escreveu no ESP. Aí, ó, dentro do ESP, tá vendo um monte de C aqui que a gente mandou, ó, C, 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 C. É dentro desse espaço que a gente vai conseguir escrever o nosso shellcode, né?
Só que a gente não pode simplesmente escrever esse cara aqui que ele vai crashar a aplicação. Tá vendo? Depois que a gente jogou ele crashou, deu um access violation aqui. Então a gente precisa achar um momento aqui na aplicação onde a gente consegue fazer um jump SP para ele inserir o nosso shellcode sem crashar a aplicação. Mas então repare que a gente conseguiu controlar completamente aqui o fluxo, né? O momento onde a gente vai escrever as coisas na memória aqui a gente já conseguiu entender. Então agora a gente pode seguir aqui numa análise da aplicação para entender como a gente vai fazer para fazer esse salto de registrador sem crashar aqui a aplicação. Se você entrar no E aqui, ó, como eu falei para vocês no começo, que a gente vai ver as shared libs aqui da aplicação. Nessa primeira aqui, ó, que é o BrianPayne.exe, poderia ser em qualquer outra, mas vamos entrar aqui nessa primeira. Então, se você clicar com o direito e mandar um view code em CPU ou apertar um Enter ali mesmo, tanto faz, ele vai mostrar aqui, né, o disassembly dessa lib. Você clica com o direito aqui, ó, você pode vir no Search for aqui, Command, ou dar um Ctrl F. Aqui você pode procurar pelo comando que você quer. A gente quer um JMP, que significa Jump ESP. Então ele já mostrou pra gente aqui, ó, que no endereço 31.17.12.F3 ele faz um jump ESP. Então, se tivesse em outros lugares, você poderia utilizar também. A gente vai utilizar esse endereço aqui dentro do EIP. Por quê? Porque a hora que ele chegar aqui no EIP, ele vai ler esse endereço e ele vai chamar esse FFE4 aqui, né? Então ele vai conseguir fazer o jump ESP. Então, quando ele jogar para ESP, em ESP a gente vai escrever o nosso shellcode. E assim a gente não vai crashar a execução da aplicação. Então a gente vai pegar esse endereço aqui, vamos lá no nosso exploit e deixa eu anotar ele aqui. O jump ESP é no offset 31.17.12.F3. Então, lembrando que a gente vai ter que escrever esse cara aí de trás para frente, né, aqui dentro do nosso exploit. Então a gente vai escrever ele assim, ó, barra F3, barra XF3 em hexa, né? XF3 barra X12 barra X17 barra X31. Então você pode copiar esse cara aqui, ó, e ao invés da gente escrever 41, 41, 41 lá na aplicação aqui no B aqui, né? 42 na verdade, a gente está jogando B. Em vez de jogar 42, 42, 42, 42, a gente vai jogar o endereço de registrador ali desse jump SP. Então, agora a gente pode salvar esse cara aqui. Vamos restartar aqui o Ctrl F2, F9, startou de novo o Tunai aqui. Agora a gente roda aqui então o nosso exploit. E o que aconteceu aqui, né? Ó, ele entrou num breakpoint aqui porque eu tinha criado esse breakpoint antes, até esqueci de apagar para mostrar para vocês. Mas o que aconteceu aqui, né? Ele vai dar um access violation aqui da mesma forma. Ele escreveu aquele monte de A no começo lá pra gente aqui, né? Se você der aqui um following dump, você vai ver, ele escreveu um monte de A aqui e os Cs também, ó. Então, ó, escreveu A pra caramba, né? Aí ele fez o jump SP lá e começou a escrever uma porrada de Cs aqui, ó. Então a gente conseguiu fazer o controle aqui do fluxo na nossa aplicação. Então agora a gente precisa escrever, né, a gente precisa escrever no lugar desse monte de C, né, o nosso shellcode. Então como é que a gente vai fazer isso, tá? Antes de escrever o nosso shellcode, a gente precisa identificar se a aplicação, se ela vai conseguir responder bem aqui pra gente, todos os bytes que a gente mandar. Então tem um cara que chama bad chars, né, que dependendo do caractere que você enviar aqui para dentro da memória, a aplicação pode não entender esse caractere, a gente chama isso de bad char, ele não vai conseguir, aqui por exemplo, se 41 fosse um bad char, né, ele não ia entender esse 41 aqui, não ia entender esse A, ele ia entender como outra instrução, né, outra coisa.
Então a gente precisa fazer um teste para achar os bad chars, porque na hora de escrever o nosso shellcode, se a gente escrever bad chars dentro do shellcode, ele não vai funcionar, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso, né? A gente vai, da mesma forma como a gente criou aí como a gente criou o nosso, tá criando o nosso exploit, né? A gente vai mandar uma requisição lá para esse cara com um montão de bad chars. Eu vou abrir aqui, do bad char aqui, que eu já escrevi, porque eu não vou escrever isso aqui durante o vídeo, que vai demorar um monte. Mas ele faz a conexão lá, da mesma forma que a gente fez antes aqui, ó, né? A gente faz a conexão via socket, passa o buffer tudo certinho da mesma forma como a gente fez. Só que em vez de escrever o C aqui, ó, né, nessas 400 vezes aqui, nesse caso aqui eu estou escrevendo essa variável, estou chamando aqui a variável badchars. E aqui nessa variável badchars você tem desde do offset x01, a gente já tira de cara o x00, que é o byte nulo, né, que isso sempre vai ser um badchar, então você já rapa ele fora. Começa no x001 e ele termina, que é o começo da memória, né? E termina em xff, que é o final. Então ele vai. A gente escreveu aqui. Depois você pode pegar lá no meu Git, vai ter. Tá aqui no link da descrição, tá? Tem todas essas informações aí, tem um PDF também para ajudar vocês ali. Você pode jogar todas essas instruções aqui e executar esse cara. Então, deixa eu só fazer o seguinte, Ctrl Shift S, eu vou salvar esse cara no mesmo diretório onde a gente está ali nos documentos. Beleza, e eu vou dar um Ctrl F2 para restartar aqui o TuneAI e um F9, beleza, tá rodando. Então aqui a gente vai executar o bad chars aqui, ó. Ó, ele conseguiu escrever EIP, né? Nesse caso aqui ele não está com o endereço correto lá para fazer o jump SP. Se você viu o exploit não, o teste que a gente está fazendo, ele está somente passando os 524 A's, né? Mais 4 B's ali, para a gente poder se encontrar aqui no debug, e na sequência ele manda esse monte de caracteres aqui para a gente ver se algum deles a gente não vai conseguir ler corretamente. Então vamos ver aqui, 41, 41. Aí deu certo. Deixa eu só levantar esse cara aqui para ficar mais fácil da gente ver. O que eu fiz aqui, tá? Eu peguei o fluxo da execução aqui, né? E dentro do EDX aqui, ó, eu cliquei com o direito e mandei um follow dump para a gente poder ver o que está rolando na memória aqui, ó. E se você reparar, ó, depois dos 41 que a gente mandou uma porrada de 41, ele vai mandar o 42, 42, 42, 42, né? Que é o BBBBB que a gente mandou, e depois disso ele vai iniciar o nosso teste aqui de bad chars, ó. Então ele vai iniciar no 1 aqui e terminar aqui no FF, ó. Então, olhando por cima assim, né, a gente já consegue ver que que não vai ter nenhum bad char aqui nessa aplicação. Mas como é que você vai saber isso? Você vai olhar um por um, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, na sequência que é a mesma sequência que está aqui no nosso teste, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, assim vai. Se você visse aqui que algum desses caracteres, por exemplo, aqui onde está o 6D, você vai lá e você vê na tua listinha ali o 6D. Se ele não tivesse aqui o 6D, tivesse escrito outra coisa, significa que esse 6D seria um bad char. Então, é assim que você vai identificar o que você pode colocar ou não dentro do teu shellcode. Que se um caractere que você mandar não for interpretado corretamente aqui e tiver esse caractere dentro do teu shellcode, o teu shellcode não vai funcionar, né? Então, é por isso que você faz esse teste do bad char aí. Então agora que a gente já tem essa informação, que a gente sabe que a gente vai passar só o byte nulo, né, o x00, como, como bad char, né, na hora de criar o nosso shellcode, então a gente vai começar aqui a brincadeira de criar o nosso shellcode. Então,
A gente vai utilizar um payload de Windows aqui nesse caso, porque é um Windows mesmo, né? A gente vai utilizar o MSF Venom para criar né, esse shellcode para a gente. Aí tem gente que pergunta, tá, mas pode usar MSF Venom na SCP, né? Não, tipo, não pode utilizar ferramentas automatizadas, como o Meterpreter, por exemplo, dentro do Metasploit. Você pode usar o Metasploit uma vez só na prova. Mas o MSF Venom, ele, por mais que faça parte da suite do Metasploit ali, ele não é uma ferramenta do Metasploit, né? Então, você pode utilizar sim o MSF Venom durante a prova. Então, a gente vai usar ele aqui, MSF Venom, "-p" para passar o payload, Windows, barra shell, underline reverse, underline TCP, para fazer uma conexão reversa com a gente, né? Lhost é o IP aqui do nosso Kali, 192.68.1.1, Lport na 443, como sempre aí, né? Aqui nesse caso a gente vai passar o exit func thread, que faz parte desse payload para ele funcionar aqui no Windows certinho. Você pode procurar, quando você for escrever, né, um payload assim, cada caso vai ser um caso, então não existe uma fórmula mágica e correta, né? Você tem que sempre pesquisar sobre o alvo que você está exploitando e tal, para você poder entender melhor. Eu vou dar um "-f" aqui do formato para sair como Python, porque o nosso exploit que a gente está escrevendo é em Python, né? Eu vou dar um "-a" aqui para dizer qual que é a arquitetura. Essa máquina que está rodando aqui atrás, ela, por mais que ela seja 64, a aplicação é um binário, ele é um binário 86, né? x86. Então, na parte de análise inicial ali, né, de Recon, você já vai descobrir isso. Então, a gente precisa passar a arquitetura correta, porque isso vai impactar no shellcode também. Então, eu vou colocar aqui um x86. A gente vai passar um "-b" para dizer quais são os bad chars. Então, se tivesse vários bad chars, você escreveria aqui. Como a gente vai utilizar só o byte nulo como bad char aqui, a gente vai passar só o x00. Né? Então, como a gente já fez o teste aqui atrás, a gente viu que não tem outros bad chars, a gente vai seguir dessa forma. Então, você executa aqui o MSF Venom enquanto ele está criando o shellcode ali para a gente. Né? Daqui a pouco a gente vai escrever ele aqui dentro do nosso exploit. Então, o principal objetivo aí, agora que a gente conseguiu fazer toda essa movimentação dos registradores, né, é entender tentar colocar o nosso shellcode ali, executar ele e arrumar ali a execução para que ela consiga não crashar, né, a máquina. Então, daqui a pouco a gente vai criar um breakpoint ali exatamente naquele ponto de memória onde a gente faz o jump SP, para a gente ver se deu certo a nossa escrita. Aí, legal, ele escreveu pra gente aqui. E ó, aqui em cima ele mostra pra gente quantos bytes tem o nosso payload, ó. Nosso payload tem 351 bytes. Por que que isso é importante? Porque às vezes depois que a gente estoura o buffer ali, o espaço que a gente ainda tem para escrever, né, ele não, talvez não caiba o payload, por exemplo, né? Então a gente tem que fazer um payload, vai ter que fazer um shellcode aqui que vai caber dentro desse cara. Então a gente copiou ali o shellcode, a gente volta aqui pro nosso exploit. E agora eu vou colar aqui o shellcode que a gente criou ali com o MSF Venom. Então, agora aqui, ó, dentro do buffer, que é o que a gente está mandando via socket para lá, né? A gente deixou aqui o endereço de registrador aonde a gente vai conseguir fazer o jump SP, né? Só que ele está mandando vezes 4 aqui, eu não quero que seja vezes 4, eu quero que ele mande uma vez só, porque a gente vai escrever uma vez só em EIP, que ele tem que se direcionar para esse cara aqui, né? Então, na hora que ele entrar nesse cara aqui, ele vai fazer o jump SP. E em vez da gente mandar esse C aqui, né, 400 vezes como a gente tinha feito, a gente vai mandar o buff. O que que é o buff? É esse é o shellcode que a gente acabou de criar com a MSF Venom. Então eu vou salvar esse cara aqui. Deixa eu dar um Ctrl F2 aqui na aplicação para voltar, né? E agora a gente vai, como a gente viu ali o endereço que a gente quer fazer o jump ali, né? A gente vai criar um breakpoint aqui. É só você escrever um B aqui para criar o breakpoint. E a gente passa então esse valor aqui, ó, que é 311712F3.
Aqui você pode escrever direitinho, 31, já esqueci, 1712F3, 311712F3. Deixa eu dar um B aqui para criar um breakpoint, espaço e o endereço de registrador. Ó, ele fez um barulhinho, né, de erro, isso significa que criou ali pra gente o nosso breakpoint. Então a aplicação está rodando aqui. A gente pode vir aqui agora no nosso terminal de novo e executar o nosso exploit. E ele entrou dentro do breakpoint aqui pra gente, ó. Ele executou e pausou por causa que a gente mandou ele pausar aqui no breakpoint. Então, ó, onde que ele parou aqui? Exatamente no jump SP que a gente pediu. Então agora, ó, a gente pode dar um following dump aqui no ISP, né, para a gente ver aqui se realmente ele escreveu para a gente o que a gente mandou ele escrever. Então, ó, ele está com um monte de asa aqui, né, que a gente fez o buffer overflow, e tem um pedacinho aqui, ó, que aparentemente é mesmo o nosso shellcode. Como é que eu sei que é o nosso shellcode, né? Não dá para saber, porque tem um monte de bytes aqui. Você pode até tentar confirmar aqui, ó, tipo, ó, deixa eu ver o D9 aqui, por exemplo. Ó, começou com o D9, C9, B8. Então a gente viu que ele realmente escreveu o nosso shellcode aqui. Então, só que ele tá, a gente ainda tem mais uns pedacinhos aqui, ó, de memória antes que está tentando fazer outra coisa. A gente não sabe ainda se isso funciona. Eu vou escrever 4 bytes ali para a gente poder seguir a execução aqui. Então, o que a gente vai utilizar agora é esse cara aqui que se chama nopslead, né? Ele é na verdade, o nopslead ele só vai dizer para, ele vai preencher o pedaço de memória e vai fazer nada, né? Tipo, então ó, ele serve justamente para a gente ajustar aí a nossa, aonde a gente vai inserir o nosso shellcode. Então, o nopslead vai ajudar a gente a conseguir executar o shellcode sem ter algum outro tipo de interferência, como nesse caso aqui, por exemplo, ó, que terminou 4141 aqui, que é o nosso buffer overflow, né? Ele está escrito aqui F3, 12, 17 e 31. E a gente viu que o nosso shellcode começa aqui, ó, no D9 C9. Eu vou escrever então, eu vou escrever, né, o nopslead dentro desse cara aqui, ó, que é no 5FF, 005FF 908. Mas a gente não precisa saber esse endereço, porque o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente pode, depois que estourar o buffer aqui, a gente só adiciona, né, o nopslead aqui, que é o caractere /x09, não sei se é 90 ou se é 99, acho que é 90. Deixa eu ver aqui é um 90 mesmo, ó, 0x90, a instrução 0x90, né? A gente vai escrever ele aqui, ó, 0x90 vezes 4, que eu quero escrever ele 4 vezes. Então agora eu vou mandar de novo executar aqui. Deixa eu dar um Ctrl F2 para restartar o Tunai aqui. F9. Pá, tá rodando. Vamos rodar nosso exploit. Beleza, ó. Parou no nosso breakpoint aqui de novo. Então following dump aqui. Ah, legal, ó. Ele escreveu os nossos node slips aqui, mas a gente ainda precisa de mais 4 bytes só. Ele começou o D9 aqui no meio da instrução aqui nesse offset 005FF910. Vamos jogar mais 4 para ele escrever mais 4 vezes 90 aqui, ó. Aí ele vai iniciar o nosso shellcode aqui embaixo. Provavelmente vai funcionar. Na verdade assim talvez já esteja funcionando, mas só para garantir eu vou colocar mais 4 aqui. Então vamos colocar 8, ó. Ctrl F2, F9. Following dump. Ó, legal. Agora ele escreveu os noslips aqui e entrou aqui dentro do offset 005FF918. Beleza, então aparentemente aqui já vai começar o nosso shellcode, né? E depois ele continua a execução normal do programa. Ainda tem mais um espação aqui se a gente quisesse escrever mais coisa, né? Todos esses 41 aqui
é o que a gente consegue escrever ainda, e depois ele volta para o fluxo de execução normal do sistema. Então eu vou fechar esse cara aqui, agora a gente vai fechar o debugger e abrir a aplicação como tem que ser normalmente, né? Deixa eu até abrir aqui o CMD aqui, dar um Who aqui, só para a gente poder comparar ali depois que a gente rodar o exploit. Beleza, olha, tá aberto o bind aqui na 9999, a gente pode executar então o nosso exploit aqui. Em C-LVP na 443. Cara, muitas horas brincando com esse troço que já tô ficando maluco. E agora vai. Boa. A nossa shell reversa. Então a gente tá, né? Tem um Ruami aqui. Ruamai. Aqui a máquina aqui do Batata. JQ38EL. Então funcionou nosso exploit, né? Foi difícil de fazer funcionar. Agora a gente, para poder fazer funcionar dentro da máquina Linux lá, você só precisa gerar um shellcode de um payload de Linux. Então aí vamos fazer de um jeito rápido aqui. Deixa eu sair aqui. Deixa eu fechar aqui o nosso Windows e startar a máquina aqui, só para a gente poder finalizar o CTF aqui. Startar o BriPen. Espero que vocês tenham gostado dessas 30 máquinas que a gente fez aí. Foi um aprendizado legal. Vi que bastante gente compartilhou no grupo lá que aprendeu bastante coisa, né? Muito legal. A gente tá finalizando o desafio aqui, né, das máquinas hoje. Eu vou fazer um vídeo de encerramento para vocês. E não perca as novidades aí que a gente vai iniciar o nosso Hacking Dojo aí daqui a alguns dias, né? E a gente vai ter bastante coisa para estudar em conjunto aí. Aí, beleza? Iniciou aqui. Deixa eu fechar esse cara aqui. C 192.168.1.10, que é o IP daquela máquina ali, na porta 9999. Vamos ver se vai. Aí foi. Beleza. Então eu vou aqui, ó, eu já tenho deixei aberto aqui um Metasploit mesmo só para ser mais rápido aqui, né? Eu fiz o payload Linux x86 Shell Reverse TCP, escrevi ele no MSF Venom. Depois vocês pegam ali o PDF que eu vou deixar para vocês, que está mais detalhadinho, só para a gente poder ir mais rápido aqui, que esse vídeo já está ficando muito longo. E como esse conteúdo é bem extenso, né? Vou dar um run aqui. E aqui eu vou executar o exploit que a gente modificou para o Linux. E a gente abriu aqui a sessão, ó. Então a gente abriu, já abriu a sessão. Bom, só para mostrar para vocês que o exploit é o mesmo, você só precisa mudar, né, o shellcode, ó, que a gente vai fazer ele funcionar aqui dentro da máquina aqui do PUC. Se você der aqui um sudo "-l", você vai ver que ele consegue utilizar a Nancy útil aqui, ó. Se você der uma pesquisada sobre esse cara, nem importa muito a pós-exploração dessa máquina, o que era mais divertido aqui pra gente era a criação do exploit, né? Então, sudo manual file. Então aqui dentro do manual, se você chamar o /bin /bash, opa, escrevi /bin /nash aí não vai. /bin, tô cansado já. Essa máquina aqui me quebrou. Beleza, ó, agora a gente está como root cd/root b.txt. Beleza? A gente ali no Git, aqui embaixo na descrição eu deixei o link do GitHub, né, do meu Git, onde tem o PDF do paper de como a gente fez a exploração dessa máquina, né, e todo o passo a passo que a gente fez aqui no vídeo. Espero que vocês tenham gostado de fazer todas essas máquinas aí, pessoal. A gente está finalizando hoje, né? Amanhã eu vou postar um vídeo para vocês aí de encerramento do nosso projeto aí, né? Do nosso desafio.
E eu trago, então amanhã eu trago mais informações para vocês aí sobre quais são os próximos passos aí. Fechou, galera? Então é isso aí, muito obrigado por ter acompanhado todos esses dias aí. Não esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se vê amanhã. Valeu? Falou!